Ô, Capixaba aí, Vitória, Vila Velha, tá em QAP. 01, já foi o primeiro a entrar. Boa noite, gente. Hoje eu tenho bastante coisa para falar. Mas não vamos demorar tanto tempo igual ontem, não. Ontem a live durou 2 horas. 2 horas. Vamos fazer mais curta hoje. Pessoal de São Paulo. Da Irlanda? Uau! Goiânia. Cássio. Brasil. GTI. Grupo de intervenção. A turma toda chegar. Enquanto isso eu estou atualizando o computador que estava lá apreendido na Polícia Federal. Portugal. Carla. Carla. Quando você me chama de Cota, eu não preciso nem ler quem mandou. Alex. Fala, meu brother. Marco Rubio. Não, eu não sou o Marco Rubio. Anápolis, já tive Anápolis. São Miguel Paulista. Flórida, uau! Obrigado pelo carinho, gente. BH, Santa Catarina, Joinville. Obrigado pelo elogio aí, Rio de Janeiro. Caramba, Rio Preto. Obrigado, Deus abençoe vocês também. Aqui é o ambiente do sincericídio, onde vocês podem realmente entender os bastidores da política por alguém que não tem rabo preso. Não é corrupto, não faz rachadinha. Paulo e Ana Paula, Guiana, uau, Flórida. Obrigado pelo elogio aí. França, uau, eu tenho que ir aí na OCDE. Na Itália, Torino, na Itália, caramba. Fortaleza, Ceará. Obrigado, tá dando os parabéns aqui, Luiz Carlos. Rio de Janeiro. Me responde, peraí, Marcos, me responde porque eles não são presos. Se até eu, que sou leigo, eu vejo que está tudo errado. Eu vou explicar. Os vídeos de 8 de janeiro serão expostos em algum momento nas cortes internacionais para o julgamento. Vamos curtir aí para poder a gente já atingir um número bom para a gente começar a live. Enquanto isso eu estou lendo aqui. Belém do Pará. Explica para nós sobre o negócio da votação no Senado, sobre a anistia. Na Irlanda, Dublin na Irlanda, Guarulhos. Guarulhos, estou chegando domingo em Guarulhos. Dia 6. Para a manifestação. Senador Marcos Val, a cigana sulamita falou muito bem do senhor e disse que vai a São Paulo para te conhecer e dar um abraço. Eu assisti o vídeo dela. Fala que eu assisti o vídeo dela. Foi um vídeo que ela falou só sobre as revelações que ela estava tendo sobre mim, né? Eu vi.
E como eu estava bloqueado, eu não pude nem comentar. Em alguns lugares eu comento, a pessoa nem vê, como se eu fosse um fantasma. Batatais, São Paulo, tamo junto. Brasil. Obrigado pelos elogios. Londres. Caraca. Acredito em tudo que você fala. Ah, pode ter certeza. Para eu ter tantos inimigos, Marcos, bota para foder com esses parasitas. Eu estou botando. Tem 2 anos que eu estou botando. Vamos curtir aí para a gente poder já ter um número bom. Obrigado aí por ter. Gente, desculpa, mas é porque eu bebo muita água. São Paulo, obrigado. Eu vou estar aí dia 6. Vamos lá dia 6, hein? Obrigado, Ana. Obrigado por estar falando, por estar sempre acreditando. Isabel, obrigado. Obrigado, gente. É muito bom ver esses elogios aí. É muito bom. Reunião com o Trump. Cadê a reunião com o Trump? Aos poucos eu vou dando entendimento para vocês do que é geopolítica, porque às vezes a gente... Parabéns, Deus continua de você no universo político, isso vende. Não. Vou ler aqui, ó, Jefferson. Parabéns, Marcos Duval. Deus continue conservando você honesto, porque é o que parece. Muitos políticos já se vendem e você, pelo que parece, não fez isso. Nem que pareça, não. Eu não fiz isso. Bora para quebrar, senador. Tamo junto. Parabéns, você é maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado. Muito tempo na luta. Vamos lá, vamos curtindo aí para poder espalhar, para poder mostrar para o YouTube que mesmo com uma semi-censura a gente consegue atingir um nível bom. Não é maravilhoso como antes, mas é muito bom. Pelo menos vocês estão compartilhando e viralizando, porque as pessoas me abordam na rua dizendo que viu o vídeo e tal. Aí eu falo, com certeza são os que estão assistindo, que estão pegando e estão espalhando. Hoje eu tenho algumas coisas interessantes para dizer para vocês. Uma parte delas dá um pouquinho o que acontece e o que tem acontecido nos bastidores. Temos algumas boas notícias. E eu continuo limpando o computador aqui que estava na Federal. Eles não botaram um espião aqui. Saber por que blindaram o Mourão. Não, tem o G Dias, tem o Dino, tem... Gente, vocês não fazem ideia. Tem o prefeito de Araraquara, que ninguém nem botou o nome dele, porque ele compactuou também, recebendo o Lula. Marcão, fala de onde eu sou. Japeri, Rio de Janeiro. Minha família, pai de mãe, tudo carioca. Mas eu sou capixaba, nasci aqui. Peraí. Bom, estamos chegando a 1000. Então vamos lá. Um abraço a Fortaleza, orgulho de você, senador, Marcos. Obrigado, gente. Top. Vocês é que me dão o combustível. Então, eu sempre faço um roteirinho aqui,
na imprensa eles chamam de teleprompter. Mas o teleprompter ele fica passando, você nem percebe, eles todos ficam lendo o que está passando. O meu é teleprompter manual, vai fazendo assim, as coisas. Porque vai passando o dia, eu vou notando no celular e os pontos que eu vejo que são interessantes a gente conversar sobre o que foi debatido hoje, tá? Enquanto isso, sigo fazendo 3 frentes. Exercendo a função de senador, apresentando projetos de lei, principalmente contra a corrupção, crime organizado. E isso tem desagradado muito o crime organizado, que quer de tudo quanto é jeito ceifar a minha vida. Mas não vão conseguir. Aí eu quero vocês, vamos começar aqui agora, hoje. Eu não sei se eu falo ou não falo, mas eu vou mostrar para vocês. É porque hoje eu estou pelo celular, aí vai ficar oposto à imagem. Eu estava tentando ver se eu conseguia entrar pelo computador, mas eu estou fazendo aqui uma limpeza geral para... caso tenham colocado alguma coisa aqui no meu computador, achando que eu vou cair. Porque de repente eu vejo se eu até consigo passar para o canal aqui, mas bom, vamos lá. Vou dizer para vocês, vou mostrar aqui para vocês. Não entendi, Marcelo, não entendi. Tem vergonha de mentir, não? Ah, Marcelo é esquerdista. Ah, bem-vindo aí, Marcelo. Fique à vontade, se delicie. Tem o Keeper, Xandão, herói do Brasil. Bora, isso, muito bom. Vocês estão incomodados pra caralho. Bom, olha essa mensagem que chegou para um assessor meu. Eu tampei o nome dele. Isso daqui é uma mensagem de uma repórter do G1. Como está o inverso, eu vou ler para vocês. Ela manda dizendo o seguinte: bom dia, tal. Em off. Em off é assim, fala para mim alguma coisa sigilosa, para eu soltar aqui como um, né, tipo, eu não vou dizer quem me falou. Então quando fala em off, é tipo assim, em segredo. Há muitas semanas eu tenho escutado que os senadores têm pedido um aconselhamento do presidente Alcolumbre para com o senador. Eles temem pela exposição do Senado. Deixa eu corrigir aqui, que a própria repórter escreveu errado. Ela botou um R a mais. Então, vamos lá. Eles temem pela exposição do Senado. Os senadores estão pressionando Davi Alcolumbre, dizendo que eu estou expondo o Senado. Aí vocês vão ver a minha resposta. Como está essa... Aí ela continua. Como está essa situação por parte do senador? Por minha parte. Temos resposta? Isso foi às 10h30 da manhã. Aí o meu assessor me mandou e eu falei, eu vou escrever um texto e você manda para ela. Mas eu gostei tanto do texto que eu mandei o print e o meu texto para uma lista de jornalistas que eu tenho.
Mandei para todo mundo. Toquei o foda-se. Eles só querem ver. O jornalismo brasileiro é igual urubu. Só gosta de carniça. Se delicia com o que é podre. Mas comigo se ferram. Mas bonito. E eu vou ler. E quero ver quantos parlamentares fazem live ao vivo assim. O pessoal pedindo pro Keeper ficar. Fica aí, Keeper. Vai destilando seu veneninho aí que a gente curte pra caramba. Vamos lá. Aí qual foi a minha resposta? Tenho sim uma resposta para você. Botei um X porque eu não sei quem é. E nem me interessa saber. Eu sei que é do G1. Que não vou dizer quem é e de qual veículo de comunicação enviou essa pergunta. Porque eu mandei para um monte de gente e com um print da pergunta dela em off, me diga aí. O Alexandre de Moraes está pressionando os senadores da esquerda para tirar o Duval do Senado ou impedir a reeleição dele, tornar ele inelegível. Ele viu que ele perdeu. Perdeu, né, mané? Perdeu, mané. Aí tá pedindo arrego para os senadores de esquerda. Vamos lá. Aí eu escrevi o seguinte: recebo com naturalidade essa preocupação que alguns senadores têm manifestado nos bastidores sobre um suposto constrangimento. Mas deixo uma pergunta clara: constrangimento por quê? Por eu estar defendendo a Constituição? Por estar lutando pela democracia verdadeira e denunciando os abusos cometidos por figuras do próprio sistema? Não vi o mesmo constrangimento quando um senador foi preso por corrupção ou quando outro foi flagrado com dinheiro escondido na cueca, sujo o dinheiro com fezes. Ou ainda quando apuraram esquemas obscuros, né, de emendas que não eram ditas o destino, em que envolvia parlamentares. Isso não causou vergonha ao Senado? O que parece incomodar, na verdade, é um senador denunciar um golpe em curso, com abuso de autoridade, perseguição política e crime contra a humanidade praticados pelo ministro Alexandre de Moraes e os seus aliados aqui no Senado. Isso sim parece ser o verdadeiro incômodo. Inclusive, um órgão internacional já emitiu uma sentença reconhecendo que eu sou um perseguido político. Essa decisão será divulgada oficialmente pela ONU. Não vejo o dia, nossa senhora. No prazo máximo de um mês. E isso configura crime contra a humanidade. E quero ver qual será a reação dos senadores da base do governo quando isso vier a público. Estou seguindo todas as leis vigentes no país, a Constituição, e estou defendendo com todas as minhas forças a democracia brasileira. Censura e democracia são antagônicos. Eu sou um senador censurado. Depois eu vou chegar à conclusão da questão do antagonismo. A pergunta que deixo é: a imprensa, os parlamentares e a população estão mesmo preocupados com a reputação do Senado? Ou estão com medo de que do que será revelado? E do que estou revelando? E mais,
Por que o ministro Alexandre de Moraes foi pedir apoio justamente aos senadores da base do governo para tentar me silenciar? Se o que eu falo... Se o que eu falo é mentira, por que tanto desespero em me calar? Não é? Vamos direto. Se eu só falo mentira, sou um bravateiro, por que ser censurado, perseguido? Por que tanto perseguição contra um único senador? Por que será? Será que é mentira mesmo? Por que tanto desespero em me calar? Minha consciência está tranquila? Estou do lado da verdade, da Constituição e do povo brasileiro. Constrangimento deveria sentir quem se cala diante de um sistema corrupto e não tem coragem de enfrentá-lo. Senador Marcos Duval. Mandei para todo mundo. Mandei com essa pergunta da repórter. Cabeça para baixo. Que é do G1, e mandei essa resposta. Não só para ela, mas para todo mundo. Eu estou fazendo várias perguntas aqui. Constrangimento? Porque eu estou falando a verdade para o povo brasileiro? Porque foi confirmado que eu sou um senador incorruptível, que não tem rabo preso, aí não tem o que mais fazer, aí pede arrego para os senadores esquerdistas para tentar me frear, é isso? Se eu estivesse falando mentira, o STF ia pedir arrego ao Senado contra um senador, um único senador. Só tem eu censurado, eu sem salário, eu com tudo ferrado, eu com passaporte bloqueado. Só tem eu como senador, não tem nenhum outro. Por que será? Aí vem uma informação que eu queria questionar aqui a imprensa, a hipócrita imprensa. Vocês que estão acompanhando aqui vão lembrar. Vocês lembram que quando eu comecei no dia 9 de janeiro a denunciar que o governo estava envolvido, mas que os nomes de ministros eu só poderia depois que o relatório da ABIN deixasse de ser sigiloso, mas ele não estava em sigilo. Depois eu vou dizer por que eu falava que estava. E olha, eu peguei 3 principais manchetes da época, inclusive uma da Gazeta, do jornal A Gazeta, daqui do estado do Espírito Santo, onde eu já trabalhei como comentarista de segurança. A Gazeta, vocês são um lixo, um nojo. Eu tenho vergonha quando eu me lembro que eu trabalhei aí. E vocês, de forma ilegal, me contrataram. Não assinaram a minha carteira e não fui registrado. Vocês pagavam por fora sem eu saber. E vem querer dar uma de nós somos corretíssimos e denunciamos os outros. Um senador da República foi funcionário de vocês antes de ser senador, e eu vi as ilegalidades. Não ouvi dizer não. Foi comigo. Bom, aí a matéria, vamos lembrar, dizia o seguinte: Marcos Duval é investigado por tentativa de golpe e organização criminosa. Entenda a operação da PF. O Globo. Olha a gravidade da chamada da matéria. Marcos Duval é investigado por tentativa de golpe
e organização criminosa. Entenda a operação da PF. Eu com 30 anos combatendo isso e com o maior número de projetos contra isso. Eu quero saber da Globo, o Globo. Eu não fui denunciado em nenhum crime. A PGR não me denunciou em nada. Em nada. Absolutamente nada. Eu não respondo por nenhum crime. Cadê vocês dizendo que erraram a matéria? Que vocês me julgaram? Pode ter certeza que o repórter que assinou vai responder um processo, como eu acionei já faz 10 anos, mas saiu a sentença semana passada, com Reinaldo Azevedo. Ele era blogueiro da Veja, colunista da Veja, e na época ele dizia que eu não dava aula para SWAT, que SWAT nem existia, era um seriado da década de 70. Realmente, existia um seriado da década de 70. Mas ele dizia que a SWAT não existia. E me esculachou. Na época eu entrei na justiça. Ele perdeu na primeira, na segunda. Soube agora que perdeu e vai pagar uma indenização de mais de 100 mil reais. Aí eu vou botar minha conta em dia. A conta que o Alexandre de Moraes me fez ficar negativo e não viver e sobreviver, Reinaldo Azevedo vai pagar para mim. E quem? O repórter, se vocês conhecem ou sabem quem é, porque eu só peguei o título, fique sabendo que vai responder um processinho. Pode até ser que eu não esteja mais aqui na Terra, que Deus já me mandou para descansar. Mas a minha filha, netos, bisnetos, vão receber. Agência Brasil. A Polícia Federal fez busca em 3 endereços do senador Marcos Duval. Ilegal. Eu mostrei esse vídeo ontem para vocês lembram? Quem não viu, é só ver a live de ontem. Está discriminado cada tópico que a minha equipe, não sei como eles fazem isso, mas tem lá todos os tópicos que eu conversei com vocês na live. Aí você clica no tópico, aí já vai direto aonde eu estou falando o assunto, para não ter que assistir toda a live, ou ficar procurando aonde eu disse aquilo. É já objetivo. Aí vem a Gazeta, o jornal do meu estado, e que eu trabalhei, e que me contrataram ilegalmente. Só que na época, eu era especialista em segurança pública e não leis trabalhistas. E depois, quando eu soube, eu comecei a denunciar. O jornal do meu estado, que só fala bem da esquerda, que quem é capixaba sabe disso, disse o seguinte: Marcos Duval é investigado por golpe de Estado e mais 4 crimes. Entenda. Isso foi num dia em janeiro. De 2023. Eu não fui denunciado em nada. Ao contrário, eu denunciei todos. Porque quem cometeu o crime foram todos. E sabe o que é pior? É saber que minha filha leu isso. É saber que minha mãe com câncer leu isso. É saber que meu pai, com mais de 80 anos, leu isso. Meus irmãos leram isso. A minha família toda leram isso. E isso é uma irresponsabilidade enorme. E vocês vão pagar por isso. Porque eu não tenho nenhuma denúncia. Eu não respondo por nenhuma denúncia. Por mais essas denúncias mais bizarras, que foram 34 denunciadas aí pela PGR, o suposto golpe do dia 8, que foi o próprio STF
e o Alexandre no Tribunal Eleitoral, que arquitetou o golpe. Isso está claro para vocês que foram eles que arquitetaram o golpe? Eu repito isso desde 2023. Isso está claro para vocês? Eles denunciaram 34 pessoas. Cada coisa mais bizarra do que a outra. Você lê os inquéritos, você pensa que é um filme de comédia, pastelão. Mesmo assim, já dizia o Globo, Marcos Duval é investigado por tentativa de golpe e organização criminosa. E eu não fui denunciado, Globo. E sabe o que falaram de mim no inquérito? Que eu conversei com Carla Zambelli sobre um filme chamado Golpe Duplo. Vocês acreditam que nesse inquérito, a única coisa que tentaram ser criativo para botar o nome do Marcos Duval no inquérito, mesmo não sendo denunciado, foi porque ele, numa conversa de WhatsApp com a Carla Zambelli, eu estava explicando uma das estratégias que eu estava usando, e que essa estratégia via-se sendo feita no filme chamado Golpe Duplo. O fato de eu ter usado o golpe duplo, o Duval e a Zambelli estão dando um golpe duplo. Olha a criatividade. Alexandre, quando você falou, sejam criativos, esse daqui superou. Esse superou. Mas eu não vejo nenhuma notícia, nenhuma imprensa, você, jornalista que está assistindo, que não seja agora, mas que alguém corte esse pedaço e mande para você. Cadê a reparação? Cadê dizendo aqui, o senador Marcos Duval não foi denunciado, não estava envolvido. Ele estava investigando e sendo perseguido. Cadê? Eu não vi nenhuma notinha, nem de rodapé, nem naquelas letras minúsculas. Cadê? Tomaram na bunda. Desculpa, gente, a expressão. As senhoras e os senhores que estão presentes, mas desculpa a expressão. Mas tomaram. Mas bonito. Estava aqui, gozando. Marcos Duval investigado por tentativa de golpe e organização criminosa. Quem escreveu isso não pensou na minha filha lendo isso. Não pensou minha mãe fazendo quimioterapia lendo isso. Você vai pagar, igual Reinaldo Azevedo. Vai pagar sim. E vai pagar mais de 100 mil. E quem escreveu qualquer coisa, porque eu já estou fazendo o levantamento de todas que citaram matérias com esse intuito de me acabar. E aí, quando eu vi o nome de vocês num documento do SID, aí eu fui entender por que você estava nessa campanha contra mim. Vocês estavam ganhando dinheiro, vindo do Biden, milhões, para calar a direita e dar poder para vocês. Informação é poder. Só que eu agora, por menor que eu esteja, porque eu estou censurado nas outras, eu também tenho um pouco desse poder. E mais, eu tenho, em média, 3 mil. Reinaldo de Azevedo, esse cara vai pagar mais de 100 mil reais. Se eu não tivesse com o salário bloqueado, ou ia doar, ou ia fazer alguma festa para todo mundo, não sei o que eu ia fazer, mas ele ia ver o dinheiro dele
sendo jogado no lixo. Claro, não jogaria no lixo, modo de dizer. Muita gente precisando. Por isso que eu falo, não precisa fazer Pix. Agradeço de coração a iniciativa de vocês. Vamos fazer um Pix para Duval, vamos ajudar Duval. Não, não precisa. Reinaldo de Azevedo. Quem diria, Reinaldo? Você vai me tirar do sufoco, hein? Quem diria, hein? Você é o bambambam da Veja. Gente, o mundo dá voltas. Eu falo para vocês, aqui se faz, aqui se paga. Obrigado, Reinaldo. Você vai me tirar do vermelho. E a Gazeta, você vai pagar por isso. E por todas as matérias que você fez denegrindo a minha imagem. Isso é crime. Injúria, difamação. Vocês estão imputando para mim aqui um crime. E a PGR tem alguma denúncia contra o senador Marcos Duval? Algum crime que o senador cometeu? Não. Ontem eu mostrei o vídeo do crime que o ministro cometeu e que policiais federais compactuaram ao invadir o meu gabinete. Criminosamente. Porque a PGR tinha negado. E nem sequer eles comunicaram ao Senado. E ainda levaram o patrimônio do Senado. E ainda reteram por 2 anos. E está tudo lacrado. E vai continuar lacrado. Porque eu chamei a advocacia do Senado, todos os advogados do Senado, e chamei a Polícia Legislativa e denunciei por furto e invasão de um outro poder. Alexandre, você é louco demais. Você imagina eu pegar a Polícia Legislativa, a Polícia do Senado e mandar invadir teu gabinete? E pegar patrimônio do STF e levar, sei lá para onde? E você levou um pendrive, que vergonha! Dentro do lacre. Vocês, olha o vídeo de ontem. Não precisa ver todo não, vocês vão ver lá, a hora que eu falo só sobre isso. E o vídeo mostrando lacrado um pendrive. Então essa mesma imprensa que divulgou isso sobre mim, eu estou esperando alguma delas dizer, o Marcos não foi denunciado, nada foi encontrado de ilegal no Marcos Duval. Estou esperando. Eu falei para a minha equipe que eu vou dar o prazo até o final desse ano, porque eu tenho ainda alguns anos para poder pedir reparação. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que eu vou ler aqui e depois eu vou fazer um anúncio oficial. E vocês vão guardar isso. Está tudo separado. Podem ficar tranquilos, está tudo impresso, tudo já sendo documentado. Eu entreguei 13 mil páginas de documentos complementares para que o assessor do Marco Rubio entregasse em mãos a ele. E lá foi entregue. Vocês lembram? Dia 10 de fevereiro? Bom, eu mandei o documento que essa organização internacional, que agonia que eu não poder falar o nome dessa instituição. Ela é centenária, 1800. Ela foi fundada em 1800. Vocês não imaginam o poder que ela tem. Eu mandei para um jurista internacional, um americano, mandei o documento, disse para manter em sigilo, porque o documento está escrito sigilo,
A única coisa que eu posso dizer é que o número do documento chama BR-17. Para vocês, repórteres, vocês vão tomar lá. Mas bonito. Aí eu mandei para esse jurista. E ele me mandou. Ele juntou o grupo dele lá, no Congresso, junto com parlamentares, que finalizaram a lei contra o Alexandre e companhias, e fizeram um relatório e eu fiz um resumo. Com base no documento oficial não posso falar, que você enviou, a decisão da Comissão Internacional reconheceu de fato que o seu caso está confirmado e com bastante indícios de sérias perseguições políticas, violação de prerrogativa de parlamentares e de direitos humanos. Isso abre um leque significativo de oportunidades para a sua defesa e reparação, tanto em instâncias nacionais quanto internacionais. E vamos aqui dividir algumas delas. Eu vou ler para vocês. Esse é um relatório que esse grupo me mandou. O que você pode... Porque o documento já é dizendo que eu sou um perseguido político, não é um possivelmente. Não, sou. O que esse órgão vai fazer? Vai começar a solicitar e vai pressionar os órgãos internacionais. Vai reforçar a comunicação com comunicações oficiais, principalmente fará contato com o governo brasileiro oficialmente, cobrando imediata explicações em nome do país e as ações corretivas imediatas que eles têm que tomar. Por enquanto, isso eu estou sem falar o que os americanos vão fazer, tá? Isso daqui é um órgão que fica na Europa. É tanta frente que a gente às vezes até se perde em qual que está chegando primeiro. Uma declaração pública vai ser feita da condenação por parte da organização que condenou Alexandre de Moraes. Alexandre, você já está condenado por essa instituição. Só que essa instituição, eu vou dizer para vocês por que ainda não foi feito do que está aqui. Porque eles vão ter um encontro agora dia 6 de abril. Eu não vou dizer o país, mas é 6 de abril, semana que vem. No dia que eu estarei fazendo protesto em São Paulo, na Avenida Paulista, já vou para lá. Já estou contando com mais de 100 mil do Reinaldo Azevedo. Eles vão debater e discutir questões como vai ser feito os ofícios, a denúncia, a vinda da comitiva para o Brasil, qual data que eles vão vir ao Brasil. Segura essa, Alexandre. Só por conta de um senador perseguido politicamente. Imagina os perseguidos políticos e os presos do dia 8. Tu tá fudido. Isso é só por conta de um senador. E vocês, senador da esquerda, querem fazer alguma denúncia no Conselho de Ética para eu tentar? Façam. Que aí vocês vão entrar aqui também. Porque isso daqui já foi a condenação.
Eles vão definir essa missão oficial ao Brasil. O documento que eles vão fazer, não vão comunicar a data para o governo brasileiro de quando eles vão vir, e vão fazer denúncias em loco dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, porque perseguição política é crime contra a humanidade. Aí eu repito, não é contra o Marcos Duval, não é contra o senador Marcos Duval, não é contra os patriotas, não é contra os de direita, os conservadores, é contra todos nós, inclusive vocês aí. O crime que ele cometeu com o senador, ele cometeu contra você, Márcio, Silvia, Lamita, Santinha, Joraci, Márcio Silva, José Aparecido, Ilana, Tânia, todos que estão aqui. Esse crime ele cometeu contra todos nós, não só brasileiros, mas é o topo do maior crime, é o crime contra a humanidade. Ou seja, fora os países comunistas, é óbvio que validam e lambem o saco de quem faz isso, os países democráticos, que já são listados 70, já vão entrar com ações contra você, porque o que você fez é um crime que afeta eles lá também, é contra a humanidade, não é contra Marcos Duval, não. Você não entende nada de direito, porque o que você está fazendo é uma lambança atrás da outra, que mistura crime com lambança, com imbecilidade, com enfim, se juntar tudo não dá um neurônio. A notícia boa é que eles já levaram para a ONU, e quem vai fazer? Olha com quem está o documento. Com o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. E sabe quem está liderando a ONU? Ah, que notícia ruim que eu vou te dar. Alexandre e companhia. Alexandre, desembargadores, magistrados, até vocês que estavam lá como estagiários. Sabe quem está coordenando isso? E Deus juntou as pecinhas? Marco Rubio. Marco Rubio. Simplesmente, Marco Rubio já recebeu o documento da condenação sua. E a condenação é a revelia, porque é crime contra a humanidade. Você não precisou nem ser notificado, mas você já foi condenado, Alexandre. Estou tornando oficial para o Brasil que o ministro Alexandre de Moraes já está condenado por esse órgão, que no máximo em um mês vai tornar público pela ONU, por crime contra a humanidade. Corta esse pedaço e faça chegar até ele. Alexandre de Moraes e companhia, você já está condenado por crime contra a humanidade. Por essa você nem esperava, né? Você não foi nem notificado, não saiu nem na imprensa, que você manda zapzinho para Chandelle. Você já pegou Chandelle, né? Cara, gente, Brasil caiu na mão do Marco Rubio, que estava comigo investigando desde 2023, sobre Alexandre, sobre o Brasil, o que estava acontecendo, a perseguição. Olha o que Deus faz. Quem tem a audácia de duvidar de Deus? Como eu, em 2023, poderia prever
que eu ia passar porque eu passei, que eu estou passando, e que o Marco Rubio seria o secretário de governo e iria assumir a liderança da ONU. A ONU são mais de 120 e poucos países. São mais de 120 e poucos países que estão com a sua condenação e vai tornar-se pública. Pica essa, hein? E dia 6 de abril eu vou saber, mas não vou dizer quando eles vão vir aqui te dar um abraço, Xandão. Não, eles não vão te levar preso. Isso eu te garanto, fica tranquilo. Não vão te levar preso. Mas vão te entregar o documento que você está condenado. E aí depois cabe a um outro órgão fazer a tua prisão. Meu Deus. É bravata? Tem gente que pode estar achando que é bravata. Grave esse vídeo. No máximo em um mês. Dia 6 eu já vou saber que dia que eles vão vir, que dia que a ONU vai fazer o pronunciamento. Vou saber tudo, mas não vou poder dizer. Por enquanto. Alexandre de Moraes, você já é um condenado por crime contra a humanidade. Você é um criminoso. Cadê a imprensa que falou que eu que sou? Hã? Cadê a imprensa na mão, que era financiado pelo USAID, que já fechou, foi criado em 1960. E Trump fechou as portas, acabou com o dinheiro que vocês usavam para mentir e perseguir a direita. Toma! Esse mundo dá muita volta. O Alto Comissariado de Direitos Humanos, o documento, será uma petição formal da ONU, que estará alegando violações à liberdade de expressão, imunidade parlamentar e perseguição política. Caralho. Vou tentar ser rápido, porque muita coisa eles mandaram. Também vai ser apresentada a Human Rights Watch, a Anistia Internacional. Vai ser enviado parecer confidencial com as evidências da perseguição política, com o relatório e com a decisão. Vão comunicar ao Senado Federal, ao presidente do Senado Federal, que se omitiu e deixou um senador da República ser perseguido politicamente. O STF vai ser comunicado também. Mas foda-se, o STF não. Vai ser enviado para o CNJ. Vai ser enviado para as plataformas, a Meta, o X, o Google, o Telegram. Eles vão oficializar todos eles do crime que ele já foi julgado. Aí, olha a boa notícia. Xandão, você bloqueou meu salário e minha conta e me deu uma multa de 50 milhões. Que eu vou ter que ficar 400 anos vivo para poder pagar essa multa esdrúxula. Que tô nem aí, porque isso daí vai cair logo quando você for preso. Mas olha o que você me proporcionou. Deixa eu te dar uma notícia do que você me proporcionou. Esse documento será anexado em uma ação contra eu não vou dizer o que tal, contra danos morais, materiais, embasada na decisão
com farta documentação de perseguição, já com o veredito do órgão tal, onde o texto menciona o confisco de bens, a suspensão de salário, a perda da moradia e até restrição de alimentação, que justifica pedido de indenização milionária. Gente, olha o que é ser honesto. Olha o que é ser correto. Enquanto muitos se corrompiam, eu não me deixei ser seduzido pelo sistema. E aí Deus vem, não sei quando, nem conto com isso. Mas aqui é dito que por conta do bloqueio do salário, do confisco, do suspensão do plano de saúde da minha mãe, em tratamento de câncer, gravíssimo, metástase no corpo inteiro, do cérebro ao pé. Aqui está dizendo que esse documento que já condenou Alexandre de crime contra a humanidade é uma grande justificativa para pedido de indenização. E eles colocam assim, milionária. Dinheiro para mim, eu estou de passagem, isso não. O prazer aqui é ver que o mal tentou me ferir e eu não poder prover para minha família o que é um homem, um pai de família pode prover. Aí vem Deus e você duvida da Bíblia quando ele dizia para você que tem fome e sede de justiça, você será saciado. Como eu posso negar que eu estou sendo saciado? Vai ser mandado para um órgão, aqui está um órgão internacional, não vou citar o nome, para ter medidas cautelares, quer dizer, compensação por danos à honra, imagem, patrimônio, saúde, aí entra aí, o Globo, a Gazeta. Vocês estão aqui também. O cenário não é bom. E eles finalizam o seguinte: reconhecido internacionalmente como parlamentar perseguido político por defender a Constituição. Agora a luta é por reparação, verdade e liberdade. Eu vou dobrar aqui para mostrar para vocês. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu tentar virar a câmera para mostrar aqui. Deixa eu tirar esse vaso. Para vocês conseguirem ler melhor. Olha isso daqui. Reconhecido internacionalmente como parlamentar perseguido político por defender a democracia, a Constituição. Agora a luta é por reparação, verdade e liberdade. Não fui eu que disse isso. O segundo pronunciamento, agora oficial. Quem está falando aqui é o senador Marcos Duval, eleito pelo Estado do Espírito Santo, pelos capixabas, com quase 1 milhão de votos, dentre 2 milhões de eleitores no Estado, para representar no Congresso Nacional, no Senado Federal, o meu Estado e o meu país. Portanto, cabe a mim, como está escrito na Constituição,
denunciar, fiscalizar e parlar, ou seja, falar. Então, eu estou colocando oficialmente para vocês que o Brasil não está mais num regime democrático. Os ministros do STF, junto com Alexandre de Moraes, junto com o governo Biden, ex-governo Biden, aplicaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Nós não estamos mais num regime democrático. Eu estou colocando isso oficialmente para vocês, porque os órgãos internacionais depois virão com essa denúncia. E pela minha função, que eu exerço com muita honra, e espero estar representando muito bem os capixabas que não eram nem lembrados no Congresso, que aqui tem gente séria, honesta, incorruptível, e que não faz acordinho. Dizer que, por ter iniciado a censura prévia, que não consta na nossa Constituição em nenhum momento, em qualquer possibilidade de censura, que dirá prévia, a censura e a democracia são antagônicas. É como se eu estivesse falando o traficante e o policial. É como se eu estivesse dizendo o alto e o baixo, o yin e o yang, são coisas antagônicas. Água e óleo e por aí vai. Não se mistura. Então, quando há censura, oficialmente, os órgãos internacionais confirmou, após a decisão e a condenação do ministro Alexandre de Moraes por crime contra a humanidade, decretou que o Brasil não vive mais um regime democrático. Estou falando isso como senador da República, com todos os meus direitos e garantias que cabem e que consta na Constituição promulgada em 1988. Então, eu aí digo para vocês, principalmente da primeira turma do STF e Alexandre, convence o Brasil e depois o mundo que numa democracia usa-se censura. Hein? Convença. A mim é impossível. Tenta. Eu quero ver tua criatividade. Você não mandou seus assessores serem criativos para perseguir Eduardo Bolsonaro? Vamos lá. Sejam criativos. Mostrem, provem que alguma democracia lida com censura. Prova. Estou desafiando vocês. Provem. Estou desafiando a imprensa. Questione o Alexandre de Moraes. Imprensa que recebia dinheiro da USAID para manipular as informações dos brasileiros, para fraudar as eleições, que compactuaram com a fraude das eleições e roubaram a presidência de Jair Messias Bolsonaro e estão querendo colocar nele como se ele tivesse feito o golpe. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, gente? Parece um filme. Eu juro para vocês, eu aqui dentro, às vezes eu olho e falo assim, parece um filme. De tão bizarro, de tão... E eu falo,
logo na minha vez de ser senador? Antes eu questionava, Deus, por que você me colocou aqui? Hoje eu não tenho dúvida. Ele está me saciando aqui de justiça. Isso sem contar a lei que vai ferrar a família toda do Alexandre, dos outros ministros e dos assessores e delegados e por aí vai. Fora o que o Tribunal Penal Internacional, que condenou Vladimir Putin, que ficou com medo de vir para o Brasil para não ser preso pelo Tribunal Penal Internacional, quer dizer, não é um tribunalzinho. E não adianta vir com desculpa de que eu só estava cumprindo ordens. Como um assessor do ministro, que no áudio tentou dizer que ele era só apenas um cozinheiro, que chegava o pedido e ele executava. Isso, em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, para te explicar, os nazistas falavam a mesma coisa. Eu o matei porque me ordenaram. E se eu não matasse, eles iam me matar. Por isso que eu matei. Eu não fiz porque eu quis, eu fiz porque eu fui mandado. E missão dada é missão cumprida, né, ministro? Missão dada é missão cumprida, né? E todos foram condenados. Uns, prisão perpétua, outros, a pena de morte. Eu vou pedir aqui para a minha equipe, se estiver assistindo, para colocar nos comentários o link para esse abaixo-assinado. Não precisa pagar nada, porque eu vou levar para esses 70 países. Porque 70 países que são 100% democráticos já estão aguardando os documentos na revelia, ou seja, sem precisar comunicar ao Alexandre, não querem nem saber de Alexandre, já vão condená-lo. Alguns países a prisão perpétua, outros a uns 50 anos, outros a 100. A sua vida, Alexandre, acabou. Esse órgão que já saiu a condenação, por isso que eu falo, não subestime o teu inimigo. Eu mostrei isso para vocês aquela vez. Uma caneta. Vou até escrever aqui. Xandão. Xandão. Não subestime quem você achava que não tinha nada para te ameaçar. E eu não fiz ameaça. Eu só fiz apenas a expectativa da morte. E você loucamente, como um psicopata, saiu me perseguindo, tentando achar e pedindo à Polícia Federal para me investigar até em motéis, se eu estava traindo minha mulher em motéis. Você deu essa ordem. Inacreditável. Você, inclusive, colocou no inquérito, na época, porque eu ia denunciar e me fizeram segurar, você colocou fotos íntimas da minha ex-mulher no inquérito. Você é um perverso, um psicopata. Você é um cara. Por isso que o teu envolvimento com o PCC é notório, e eu tenho provas. Mas isso, vamos deixar você passar. Passar não. Só o que você vai sofrer daqui para frente, a sua ligação com o PCC vai ser desse tamanhozinho. O tal que a gente queria antes, o impeachment seu, vai ser merdinha do que está para vir. Do que está para vir. Então, Brasil, eu, senador Marcos Duval, representante do Estado do Espírito Santo,
dos capixabas de honra, estou tornando público que Alexandre de Moraes já é condenado por perseguição política a um senador da República, configurando um crime contra a humanidade, oficialmente. E para o mundo, a ONU fará essa divulgação. Sem contar Tribunal Penal Internacional, sem contar Pentágono, sem contar Congresso Americano, sem contar Trump, sem contar Marco Rubio. Brasil, nós já conseguimos. Alexandre de Moraes já é condenado por crime contra a humanidade. Acreditem e durmam felizes. Agora, as pessoas perguntam: por que as coisas não acontecem com rapidez? Aí eu respondo: porque nós, escutem com clareza, porque nós não somos iguais a eles. Nós não somos iguais a eles. Eles não cumprem a lei e faz do jeito que quiser, violando todos os direitos humanos que vocês podem imaginar, tanto é que o resultado chegou. E nós, democratas, que defendemos a nossa democracia, a nossa Constituição, eu jurei defender a Constituição, e eu jurei fazer justiça pelos que estavam lá no dia 8 de janeiro, no galpão, que todos sabem que eu fui o único parlamentar que lá estive, naquele galpão. Eu saí de lá e falei para todos, antes de sair: vou em busca da justiça até o último dia da minha vida. E cumpri minha palavra. Agora, as consequências vão vir. Eu também queria que fosse amanhã ele enjaulado. Igual vocês, eu queria que fosse ontem. Vocês não imaginam o tanto de mensagem que eu mando para esse órgão insistindo para tornar isso público logo. Porque eu sei que não é um crime contra o Marcos Duval, é um crime contra todos vocês aí, até vocês esquerdistas. Ele violou o seu direito, e você defendendo, Xandão um herói, e ele violou o teu direito de ser humano. E você ainda botando Xandão um herói. Eu teria vergonha de me olhar no espelho. Eu teria vergonha de existir. Porque o mundo todo já sabe quem é o algoz. Não precisamos convencer. E vocês da esquerda, que eu vi hoje numa imagem, uma senhora com uma anistia não, vocês são hipócritas. Vocês foram anistiados e cometeram crimes. Esses não. Esses foram usados por golpe de Estado dado pelo STF e pelo ministro Alexandre de Moraes, com apoio do governo Biden, financiado pelo USAID. Está aí a verdade toda, crua, nua e crua. Nós não somos mais oficialmente um regime democrático. Nós estamos sobre uma ditadura. Inovaram. Não precisou das Forças Armadas, inclusive por ser um órgão mais, como é que eu posso dizer assim, com menos poder bélico, vamos dizer assim, não tem uma estrutura, tipo o executivo pode acionar o exército, não tem nada.
prende generais para dar a mensagem: não vem aqui mexer com a gente, que nós vamos te prender. Isso, Hitler usava isso. Isso é para gerar medo. Então, quando isso se tornar oficial para o mundo, vocês vão dizer que no dia 31 de março de 2025, o senador do Espírito Santo, o senador Marcos Duval, já tinha dito que nós não estávamos mais num regime democrático. Estou falando aqui oficialmente como senador da República. E como senador da República, e não como um perseguido político, na função de senador da República, usando o meu direito de falar, de fiscalizar e falar com o povo brasileiro, a qual eu represento. Eu não represento os meus interesses, represento de vocês. Digo, Alexandre de Moraes já foi condenado por crime contra a humanidade, por perseguição política. Não precisa botar em câmara, não precisou botar em câmara de gás, não precisou enfileirar no paredão para fuzilar. Como a minha palavra ela é pública e inquestionável pela função que eu exerço, deixo claro para vocês que Alexandre de Moraes já foi condenado em fevereiro por crime contra a humanidade. Em breve a ONU tornará público isso. E virão muito mais punições. Perdeu, mané. Você quis me enfrentar. Você achou que eu ia me acovardar. E numa condecoração, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu nunca falei para ninguém. Eu vou abrir a quarta gaveta. Em 2024, o presidente do Senado foi receber uma condecoração no Tribunal Superior Eleitoral. Quem presidia era Alexandre de Moraes. Essas imagens são públicas. Mas antes de entrarmos no plenário, estava tendo ali um coffee break. As autoridades. Aí chega na minha direção o ex-presidiário Lula, com a cara de pau de tentar vir me cumprimentar. Tipo assim, vamos fazer as pazes, para de perseguir a gente. Óbvio que eu virei as costas, nem encostei. Eu não queria nem sentir o cheiro desse sujeito. Mas aí, quando eu virei as costas, eu me deparo com Alexandre de Moraes. Eu olho para o Alexandre de Moraes e coloquei ali um personagem que ele caiu bonito. Ainda não posso dizer, mas eu falei uma frase para ele, que ele caiu bonito. E em seguida, eu solto o pendrive. E ele surta. Um dia vocês vão saber. Ou eu posso escrever um livro contando os bastidores de tudo até o dia de hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Porque eu tenho tudo arquivado.
tanto virtualmente como fisicamente. Eu tenho espalhado nos 4 cantos do mundo todas as provas. Então, se tirar minha vida, ceifarem minha vida, como dizem que eu sou o PC Farias da atualidade, não vai adiantar nada. E se isso acontecer, porque Deus permitiu, porque falou, vem descansar, Duval. Você já cumpriu a tua missão. Pode vir descansar. Então eu não tenho medo. Nenhum medo. E o prazer que eu estou tendo de dizer para o Brasil e para o mundo, não, o mundo, os órgãos já sabem, mas para vocês, brasileiros, Alexandre de Moraes foi condenado por perseguição política ao senador Marcos Duval, senador capixaba, um capixaba. O capixaba, não o senador, mas o capixaba entrou para a história porque foram os capixabas que frearam Alexandre de Moraes. Vocês têm noção disso? Porque vocês, quase 1 milhão de capixabas, frearam Alexandre de Moraes. Em fevereiro, ele foi condenado à revelia por conta do crime contra a humanidade. Você, jurista, você, advogado, coloque aqui o que eu estou dizendo, isso não é verdade. Perseguição política é crime contra a humanidade. Para vocês que estão estudando direito, saem e perguntem aos seus professores, perguntam aos juristas, vão ler, vão estudar, para vocês dormirem em paz. Alexandre de Moraes foi condenado por perseguição política e por crime contra a humanidade. É só o começo. Você perdeu, Alexandre, pelos capixabas. Os capixabas, um estado pequeno na região sudeste, derrubou você. Os capixabas derrubaram você. Deserto foi difícil, mas Deus me preparou. E Deus está comigo o tempo inteiro. Capixabas, a missão que vocês me deram foi cumprida. Agora é sentar e esperar o teatro, o show que vai acontecer. É o que eu tenho para dizer hoje. O capixaba, o Espírito Santo, derrubou esse algoz, esse psicopata, esse que deu o golpe de Estado e queria botar na conta do Bolsonaro e de mais em 34 patriotas. Mas o advogado deu um checkmate, o advogado deles, quando botou você como vítima. O mal não prevalece, Alexandre. Uma hora a pessoa começa roubando um pouquinho, vai roubando mais, agora como não vai acontecendo nada, porque ainda o tamanho é pequeno, mas ele vai se viciando naquilo, ele vai crescendo, vai se empoderando, você se achando o Alexandre o Grande, aí vem o tropeço. Não numa montanha, numa pedra. Capixaba, quando dizem que eu sou doido, eu falo, os capixabas que são doidos, de terem me colocado lá, porque eu toquei o terror.
e nenhuma denúncia. Eu não respondo por nenhum crime. Escutem, imprensa, escuta. Essa batalha enfrentei sem cometer nenhum crime. Engole essa. Encerro a live agora. Com essas duas notícias, que nós não estamos mais num regime democrático. Oficialmente nós não estamos mais, porque a única coisa que poderia dar o carimbo é o Alexandre entrar no Palácio do Planalto e dizer: agora eu que sou o presidente. Só falta isso, o resto já fez. O Lula é uma marionete. O Lula não é presidente. Desde o dia 8 de janeiro, o Lula não faz nada mais, nada menos do que abrir a boca para ofender até as mulheres. Ele abre a boca para ofender alguém. Ele só abre a boca para falar merda. De boca calada ele já está errado. Eu sabia que era pau aqui, como nós dizemos nas operações especiais. Eu sabia que era pau, mas eu vim porque eu quis. E o capixaba me validou. Vai e nos representa. Vocês colocaram um senador incorruptível, um senador perseguido, um senador sem nenhuma violação, sem nenhum crime, sem um centavo ser desviado, sem fazer nenhum acordinho, sem nem tomar decisões porque fez um acordo ali e ele precisa mudar de ideia, como o presidente da Câmara dos Deputados, seu covarde. Porque quando você assumiu a presidência, a primeira coisa que você dizia era a questão da anistia. Foi no jantarzinho na casa do Alexandre, te jogaram os teus rabos presos. E você, de uma forma vergonhosa, humilhante, lê um discurso dizendo que não há censura, perseguição. Você não representa o Brasil. Você é um mentiroso. Você é um hipócrita. Eu preferia abrir mão do cargo ao ler aquilo que você leu. Tem que ser muito covarde para fazer isso que você fez. Mas a anistia vai acontecer. Isso é fato. Isso é certo. Porque o Alexandre já está condenado. Vou repetir para vocês. Ele não vai ser condenado. Ele pode ser condenado em outros países, em outros lugares. Mais vezes. Mas ele já está. A primeira condenação do Alexandre de Moraes saiu em fevereiro. Como atentado e crime contra a humanidade. A primeira condenação dele já saiu em fevereiro. Como eu estava agoniado em dizer isso oficialmente. E dia 6 agora, eu vou receber a notícia de quando a ONU vai tornar público e quando essa comissão internacional vai vir ao Brasil e falar isso para o povo brasileiro. Aos esquerdistas, à imprensa marrom, podem fazer o que vocês quiserem. Tentar sujar minha honra, criar fake news, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas o meu passado não me condena. O meu passado não me condena. Então, nada do que vocês dizem me afeta. Mas isso que vocês publicaram na época afetou a minha família.
por isso que eu vou atrás de vocês. Vocês vão pagar por isso. Vocês vão ser a minha aposentadoria, porque eu pago INSS. Como todo brasileiro. Eu não tenho aposentadoria especial, não existe isso. Existia há 15 anos atrás. Eu não tenho aposentadoria especial. Pode olhar no portal da transparência, eu pago INSS. Então, qualquer movimento que vocês fizerem contra a minha honra, a minha dignidade e a minha história, vocês estarão comigo nos tribunais. Nos novos tribunais, não nos que estão agora. Alexandre, não sei o que você vai fazer. Corre atrás para tentar descobrir qual foi esse órgão. Então, você não vai conseguir saber. Dá um pulinho lá em Washington. Vai lá, dá uma pisadinha em Washington. É isso, gente. Ganhamos. Ganhamos. E ao dizer isso, vai aumentar a pressão sobre mim. Claro que vai. Um animal silvestre, eu falo silvestre porque é um animal sem... na forma mais animal do ser humano. Está acuado e está cometendo atrocidades atrás de atrocidades. Ao dizer isso para vocês agora, oficialmente, a pressão vai aumentar sobre mim. Vão criar alguma outra narrativa. Mas o tempo passa e o mundo dá voltas de novo. E eu não tenho pressa. Vocês subestimaram. Vocês me subestimaram. Vocês subestimaram os capixabas. Vocês subestimaram o Espírito Santo. Eu peço para vocês do Brasil, que estão no mundo inteiro, entrem nos sites para conhecer o estado do Espírito Santo. O estado que nós podemos dizer que derrubou Alexandre de Moraes. Agora, as coisas não são na velocidade que nós queremos, que nós gostaríamos, que nós rezamos todos os dias, porque nós temos que seguir a lei, temos que ser democráticos e defender a democracia. Então, nós temos um ritmo lento por conta disso, por obedecer a lei. E os outros são mais velozes porque não obedecem a lei. Furam o sinal. A gente para no sinal vermelho. Eles furam o sinal. Por isso que eles são mais rápidos. Mas nós fomos mais estratégicos. Existe a diferença do inteligente e do sábio. Eu sempre quis ser sábio, não inteligente. A anistia vai acontecer. Todos vocês serão anistiados. Isso vai acontecer. Só com essa decisão que já saiu, isso vai acontecer. Vocês que estão usando tornozeleira, usem, vejam isso agora como um símbolo de superação, de resiliência. E que essa ferida que fizeram em vocês se torne cicatrizes. E que vocês possam passar para as próximas gerações que há sim a possibilidade de vencer o mal com o bem. Porque uma mão suja não limpa outra mão suja. Então nós vencemos o mal com o bem. Olha isso. Nós não descemos no nível deles. Nós não descemos no nível deles. Vocês ficaram presos. Eu escutei histórias hoje de um que foi torturado
depois que saiu do galpão. Ele era, sabe o quê? Policial militar. Estava de folga. Não de Brasília, de um outro estado. Não posso dizer qual. Mas hoje eu falei com ele. E ele me relatou as atrocidades que ele sofreu. Ele foi torturado. E sabe por que eu acredito e por que eu falei com ele? Porque ele já foi meu aluno há uns 15 anos atrás. Então, não tem mais saída. A decisão desse órgão, que vai ser publicada pela ONU, na liderança do Marco Rubio, é a cereja do bolo. Acabou, Alexandre. Acabou. Você não esperava que eu tivesse outras cidadanias. Você não esperava que eu tivesse conhecimento na área. Você não esperava que eu tivesse um relacionamento com países de primeiro mundo, democráticos, verdadeiramente democráticos. E você, cada vez que você falava que estava fazendo isso para defender a democracia, nós já sabíamos que era a mesma retórica, o mesmo modo operandi que Hitler fazia. A mim você nunca enganou. E aquilo que você me disse naquele evento, no Tribunal Superior Eleitoral, quando eu me deparei de frente a você, aquilo que você me disse, você pagou a língua. Você pagou a língua. Você sabe o que eu estou te dizendo. Que o que você disse para mim serviu para você. E só eu e você sabemos o que foi dito, porque ninguém escutou. Dali em diante, eu não queria nem imaginar que eu estivesse no mesmo ambiente do que um criminoso, comete crime contra a humanidade. Você se igualou a Hitler, Mussolini e outros mais. Como todos os outros caíram, você caiu. Pode continuar com esse teatro com Bolsonaro. Ele está tranquilo, vai estar com a gente dia 6 de janeiro, ou dia 6 de abril agora. E tudo que você fez de ilegal, criminal, tudo vai ser derrubado, porque não tem nenhum embasamento em lei. Todos vão ser anistiados automaticamente. O presidente da Câmara dos Deputados vai ficar envergonhado. Eu digo até para você, deputado, presidente da Câmara dos Deputados, você nunca vai ter o prazer de falar comigo, porque eu não falo com gente desse nível teu. Está dito. Será que eu envergonhei o Senado? Será que eu estou envergonhando o Senado? Isso aí. Como nós dizemos na SWAT, one shot, one kill. Brasil, eu só não estou pulando de alegria, que eu quero deixar esse dia de soltar fogos, pular de alegria, gritar, surtar, ficar doido, abraçar vocês, sentir vocês na rua, quando a ONU tornar isso público para o mundo. Essa decisão que já foi tomada. Não tem volta. Não tem volta. E Alexandre, foi a revelia. Foi. Isso aí, gente. Que Deus
nos proteja e que nós possamos continuar fazendo o bem. Que o bem vence o mal, espanto temporal, como dizia o desenho animado do He-Man. Quem acompanhou, quem é da minha idade vai lembrar disso. Que o bem espanta o mal. Foi. E louco para comemorar.